1 Coríntios 11, versículo 24. Diz assim: vamos pegar do 23. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. São Vicente, ele pega esse detalhe aqui, fazer isso em memória de mim. Ele não fala fazer isso em memória da minha paixão. Então tudo que está acontecendo na Santa Missa é em memória dos mistérios da vida de Jesus, desde a sacristia. Então, e tem um momento da missa que o sacerdote também fala isso, né? Toda vez que fazer isso em memória de mim e não da paixão. Então, o que simboliza a sacristia? Quando você chega na Santa Missa, você não vê o sacerdote, geralmente. Ele está escondido, não está? A sacristia é um lugar que tem relíquias, joias, o ostensório fica ali, os vasos sagrados ficam ali, as vestes do sacerdote, as vestes sagradas ficam ali. Então entenda o seguinte: São Vicente Ferrer fala que assim como Jesus, ele desce do céu e vem se encarnar no seio de Nossa Senhora, e aqui ele recebe uma veste que ele não tinha lá no céu, a veste da humanidade. O sacerdote, quando a gente chega ali, nós não vemos ele, porque ele está no útero também escondido. Ele está guardado nesse útero, e esse útero também tem essas joias preciosas. Nós chegamos na missa, o padre não está lá, mas nós temos certeza que ele vai celebrar. Existiam profecias ali sobre Cristo, mas o povo judeu não acolheu, foi a minoria que recebeu aquilo. E não é assim hoje. Você olha para uma cidade, é a minoria que vai na Santa Missa. E aí o que representa essas relíquias, né? Que estão agora no útero de Nossa Senhora? Porque Nossa Senhora, ela tem o poder do Pai operando, e toda mulher que gesta tem a mão do Pai ali operando no ventre dela. Por isso que o salmista fala: me tecestes no ventre da minha mãe. Então o mistério e a fúria de Satanás contra a gestação, e nesse tempo mais do que nunca, né? Você vê o anticoncepcional, ele surge em 1960, é pouco tempo agora. Por quê? Porque nunca a mulher tem tanto a presença de Deus quando ela está gestando, porque ele está operando ali. E no útero de Nossa Senhora, o Pai estava operando, a sabedoria eterna, que é o Filho, estava ali, e o Espírito Santo, que é a graça, também estava ali, representando essas relíquias que tem na sacristia. O que é as joias? Porque tem joias lá. Os vasos sagrados não podem ser de qualquer material, né? E que bonito, eu e a Mara temos tido a honra, né, de estar trabalhando ali com o sacerdote como ministro da Eucaristia. Foi algo que eu sempre recusei, mas por imposição do bispo, né, para a gente não só ser da comunidade, mas também estar ligado a uma paróquia. E ali você vai vendo, principalmente com o padre Evandro, porque se você olhar o que é obrigatório no sacerdote, são 7 vestes para ele colocar. No dele só falta um, que é o manípulo. E essas vestes significam o quê? Os 7 dons do Espírito Santo. Então a batina, que é aquela batina preta, né? Antes dele pôr qualquer outra coisa, o que é a vida oculta de Jesus, mas também que eles estão mortos para essa terra. Depois tem um anito, que é um véu que eles colocam, na verdade era tipo os arautos do Evangelho, eles têm aquele capuz, sabe? O padre Evandro, ele coloca um negócio branco aqui que esconde o pescoço. Ele vai colocando assim, um negocinho curtinho que ele amarra, que simboliza o que? O véu sobre o rosto de Jesus. Depois tem a alva, e ele coloca essa alva, que é uma veste branca, toda de algodão assim, por cima da batina, que simboliza o que? A túnica que Herodes colocou em Jesus branca. Santo Afonso fala que trocaram a roupa de Jesus 3 vezes.
Então Jesus, ele está com a roupa dele quando ele é pego, depois ele pega aquela túnica branca, a segunda, depois quando eles vão flagelar, que tiram a roupa dele, colocam o manto escarlate. Lembra disso? Aí depois da alva vem o símbolo, que é aquele cinturão. O que significa isso? A corrente que eles arrastaram Jesus. Lógico que tem outras interpretações para isso daqui também, mas como eu estou fazendo essa ligação, o que seria o manípulo? É tipo uma estola, só que no braço. É isso que o Padre Evandro não tem. Então, antigamente, os oradores, os advogados, quando eles iam defender alguma causa, eles colocavam aquele como sinal de autoridade. Mas São Vicente fala que esse manípulo significa as cordas que foram amarradas no braço de Cristo. Olha que mistério, só na veste dele. Depois a estola, que é o símbolo da cruz que Nosso Senhor carrega, e a casula, que é o manto de púrpura e toda a caridade que Cristo ofereceu no sacrifício. Então nós chegamos, nós não vemos sacerdote, mas nós temos essa certeza que ele virá celebrar. A igreja, geralmente, ela não está lotada, por quê? Porque o judeu também não recebeu esse mistério, ele ficou ali indiferente, como o povo de hoje fica indiferente. Depois começa a procissão de entrada, você vê, ele sai do sacrário, como ele veio, e ele vem para nós. E aí a procissão de entrada, o que tem na procissão de entrada? Qual que são os detalhes da procissão de entrada? Vamos lá. A cruz, velas, Bíblia, ministros, leitores, acólitos, diáconos, e tem o quê? Sacerdote, e tem música, né? O cântico de entrada. Então o que significa isso? Pega comigo Lucas 2. Trouxe a Bíblia, Sandra? Pega lá então. Ah, quebrou o óculos? Nossa. Lucas 2. Tem que fazer igual o Etíope, né? Ficar na Bíblia, na frente da Bíblia pra você entender, irmão. O negócio é estar perto dela. Lucas 2, versículo 8. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refugiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhe: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova e que será alegria para todo o povo. Hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: achareis um recém-nascido envolto em faixas e posto numa manjedoura. E subitamente ao anjo se juntou uma multidão do exército celeste que louvava a Deus e dizia: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz aos homens, objetos da benevolência divina. São Vicente fala que todas essas pessoas que estavam ali, São José, Nossa Senhora, os anjos, representam esse caminho de Jesus. Cada um ali tem uma figura. Não tinha só o Jesus, Maria e José, mas também tinha animais ali na manjedoura. Aí a quarta, quando o sacerdote, depois dessa procissão, antes dele beijar o altar, o Padre Evandro faz bem isso daí, antes dele se aproximar do altar, ele faz uma reverência. Depois ele se aproxima, ele se curva e ele vai beijar. O que significa isso? Nós estamos em Lucas 2, vamos aí para o 21. Aí mesmo, nessa... Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo antes de ser concebido no seio materno. Ó, o sino está até em comunhão aqui com a gente. Jesus, ele é circuncidado, ele é levado ao templo, só que ele não precisava. O que era a circuncisão? Como se fosse ali uma expiação de um pecado. Quando o sacerdote faz essa reverência, então simboliza a humildade de Jesus, que não tendo pecado se faz de pecador. Depois ele dá um beijo no altar e se inclina. O que acontece em Mateus 2,11? Vamos para lá, volta aí um pouquinho, nós estamos em Lucas, Mateus 2.
versículo 11. Entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se diante dele, o adoraram. Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe como presentes ouro, incenso e mirra. Quando ele se curva, é o incenso da oração. Quando ele faz a reverência, é o ouro da adoração. E quando ele vai iniciar a missa, que ele faz o sinal da Santa Cruz, ele está fazendo memória da paixão de Cristo, que vai ser celebrado ali. Como a mirra representa a dor. A mirra, eu já falei para vocês como que produz a mirra. É um suor de uma árvore. Então por isso que Jesus ele soa sangue. E aí, o que acontece? O acólito ou o diácono traz o missal para o sacerdote, lê a antífona de entrada. Nós não vemos isso porque às vezes, na verdade, tem alguém levando a Bíblia, né? Nós vemos isso, tem alguém levando a Bíblia ali e deixa no altar. Em outra celebração ele leva para o sacerdote ler. Então o que simboliza isso na vida de Jesus? Jesus é levado ao templo. Quem que está no templo? Simão e Ana. O sacerdote pega Jesus. Então assim como alguém traz a palavra, agora o sacerdote pega Cristo, que é a palavra viva. Então o sacerdote recebe a palavra, assim como Simeão recebe Jesus, pega nos braços e louva a Deus. A antífona de entrada é um cântico. Cara, é muito lindo isso daqui. Aí o que acontece? Depois disso, o sacerdote se levanta, vai até o altar, depois das proclamações da palavra, e ele canta o evangelho, o canto do evangelho, né? Tem tudo isso. Depois das primeiras leituras ele senta, ele não fica ali vendo o povo lendo, né? Ele fica sentado. Aí ele se levanta, vai até o altar e acontece um cântico. Que momento da vida de Jesus nós estamos vivendo aqui? Lembra que Jesus se perde no templo? Então quando ele se retira, né, de Nossa Senhora, porque Deus não se perde, mas eles estão a caminho de Jerusalém. São Vicente fala que eles estão voltando do Egito. Então esse caminhar do sacerdote significa essa caminhada de Jesus. Aí, o que simboliza o canto? Jesus Cristo, ele está diante dos sacerdotes e ele está ouvindo os mestres da lei falar. Depois que ele ouve, o que ele faz? Ele ensina a verdadeira doutrina. Então, ele se levanta, vai até o altar, pega a Sagrada Escritura, vai até o púlpito. Não tem isso? Todo esse caminho? Aí tem o pessoal transladando ali, tem o canto do evangelho, aleluia. Nossa, é feio, né? Mas é um canto, aleluia. Então ele está ouvindo. Antes dele proclamar, ele ouve os caras falar. Depois ele vai ensinar. Depois do evangelho, qual a oração que a gente reza? O creio. Por quê? Porque ele não ensina só as Sagradas Escrituras, ele vai ensinar a verdadeira doutrina que está aqui na igreja. Por isso nós proclamamos o creio. E que bonito nós na catedral nós proclamamos o creio completo, Niceno Constantino. Isso daí é quase uma oração em línguas, velho. Isso eu não consigo falar. Por quê? Porque a verdadeira fé. Agora acabou o judaísmo, meu irmão. Esse negócio que a nossa religião ela é judaico-cristã, isso daí não é. Jesus inaugura uma nova religião. Nós não somos judaicos. Por isso que ele fala: eu não vim abolir a lei, mas levar a perfeição. Por isso que você pega os escritos dos santos, você pega São Luís Montfort também, como ele fala dos maometanos, como ele fala dos judeus, pega São João Crisóstomo, eles não têm comunhão com os judeus. Por quê? Porque os judeus negaram Jesus. E a maldição contra aquilo que eles fizeram com Jesus pesa até hoje. Quando um judeu passa numa igreja católica, ele é obrigado a cuspir na calçada. E aí hoje você vê dentro da igreja um monte de gente querendo ali se aprofundar sobre o judaísmo e querer ensinar sobre essas coisas. Você vê como a doutrina, como a missa, como o Cristo ele é radical. Ele veio trazer algo novo e por isso existe um dogma. Fora da igreja não existe salvação. Por isso nós temos que tremer mesmo
quando nós vemos parente nosso, e você sabe, a minha mãe está no protestantismo. Quantos de nós temos pessoas que estão afastadas dessa igreja, que é barca de salvação? Você vê aquilo que a gente acha que é insignificante, uma sacristia, meu irmão, contém um mistério profundo. E você vê a fúria, e toda a arquitetura da igreja moderna é em vista dessa fúria. O ano passado o Euclides estava aqui, ele deu uma formação no sábado. Não sei se você vai lembrar que ele falou dos 10 mandamentos da maçonaria para destruir a igreja católica. E quando eu estava ouvindo ali, duas coisas ficou no meu coração que ele falou: tirar a imagem de São Miguel e tirar os anjos. E aqui, quando nós... Foi pouco, né? O tempo que a gente viveu com Jesus aqui. Mas quando a gente entrava aqui e via a figura dos anjos aqui com a luz acesa, parece que o impacto na nossa alma de entrar aqui para rezar o terço da providência, o terço da misericórdia, porque se existe uma fúria do diabo para tirar aquilo, é porque existe uma grande graça. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E às vezes ia em algum lugar, a Missão Belém tinha anjos diante do sacrário, algumas outras igrejas ainda tinha, mas eu nunca tinha contemplado isso. Mas diante de uma denúncia, você vê como que, e o padre Paulo Ricardo fala isso, né, que o demônio também nos ensina, opa, se existe muita fúria, é porque existe muita graça. Assim como nós precisamos daquilo que é visível, muitas vezes para chegar no invisível. E aí, a Laura comentava ontem, né, Laura, da questão do escapulário, né, você vê, coisa que está ali, e nós não sabemos o que está por trás. Ninguém nos ensina, mas isso é o que? Uma artimanha diabólica, para tirar do católico as armas que ele tem, e a maior de todas as armas é a Santa Missa. Todos os santos são unânimes em falar que a maior oração que nós podemos fazer é a Santa Missa. Agora existe uma profecia de Daniel, e isso está ligado à relação ao final dos tempos, quando cessar o sacrifício. Daniel fala isso, quando cessar o sacrifício. Que sacrifício que ele está falando? Quando acabar a Santa Missa, quando não for mais fácil você ter o acesso à Eucaristia. O sinal da segunda vinda de Cristo está muito próximo. Agora, vai acabar a missa? Acabar mesmo igual nós vivemos na pandemia? Ou a piedade eucarística? Porque Jesus falava em parábolas, a palavra dele era espírito e vida. Porque às vezes a gente fica esperando uma coisa e essa coisa acontece de uma outra forma. Hoje o evangelho de hoje, a agenda de Deus para hoje, vocês vão perceber que é uma leitura longa, mas no final os discípulos chegam para Jesus e falam assim, ó, explica-nos essa parábola do joio. E aí Jesus vai explicando para eles. Então tem muita coisa aqui, profecia para o final dos tempos, que não está no literal. Igual a questão do 1 Timóteo 4 lá, que fala a proibição do casamento. Então, que tipo de proibição que é essa? Será que não é a profanação do casamento? Não é o casamento que não é levado de qualquer jeito? Então não sei. O que a gente tem que saber é o seguinte: nós precisamos lutar para nos salvar. Se nós vamos viver os 3 dias de treva ou não, se vai acontecer aquilo ou não vai acontecer, se aquela aparição é verdadeira ou não, meu irmão, a nossa preocupação maior é o que? Estar em estado de graça. Porque acontecendo ou não, nós estamos fazendo aquilo que está no nosso alcance. Beleza. Onde que nós estamos aqui? Nos 12 anos de Jesus. Depois que ele proclama o evangelho, vai começar uma outra parte. A missa é dividida em 2 partes, né? A primeira ali, que seria as leituras, a proclamação da palavra, o altar da palavra e o altar do sacrifício. Agora nós vamos para o ofertório. Então o sacerdote, ele lava as mãos dele, mas ele lava sozinho? Alguém vem lavar a mão dele, não é? Então Jesus vai começar a vida pública dele agora. E antes dele começar a vida pública dele, onde que ele vai? Aonde? No batismo. Ele precisava de batismo? Não. Mas o que ele vai fazer? Ele vai purificar as águas que eu e você seria batizado. Por quê? Porque ali é um exorcismo, irmão.
O batismo é um exorcismo. E tem dentro do ritual do batismo um exorcismo mesmo. O que a gente fala? Qual que é a roupinha da criança? Como que é o nome da roupinha da criança ali? Como que é o nome? Da criança que vai ser batizada? Pagão. Pagãozinho, não é? Tem um negócio assim? Tem, não tem? Por quê? Porque é um pagão que está ali. Por isso a igreja tem pressa de batizar. Porque Jesus colocou uma cláusula: quem crer e for, será? Ô meu irmão, sem batismo ninguém entra no céu. Então eu vou esperar muito tempo para batizar. Você falava isso, né? Não sei em qual momento aqui. Então o sacerdote, ele lava a mão dele, ele faz uma oração em silêncio. Como que é a oração? O padre Francelino fala até alto: lavai-me, Senhor, de minha culpa e purificai-me dos meus pecados. Ele precisa mesmo, o Cristo não precisava, mas é essa simbologia. Depois ele faz uma reverência, depois que ele lava a mão. Pena que nós não conseguimos trazer o Padre Evandro aqui, porque já dá para ver isso daqui ao vivo. E uma oração silenciosa. Então é Jesus 40 dias no deserto em oração, em combate, reverência, oração, luta. Ele está aqui prostrado em oração. Jesus se cansa, Jesus sente fome. Ô meu irmão, 40 dias sem comer, na selva, na relva. Se ficar aí, eu não tenho coragem de ficar sozinho aí na noite aí. Igual a gente vê os santos que se retiravam para a floresta. Pensa nisso. Nós que já fomos rezar no bosque, eu acho que daqui quem já foi com nós no bosque? Acho que ninguém, né? É uma geração mais antiga aí. Rapaz, você começa a ver aquelas árvores, aqueles negócios, vai mudando a tua alma, um medo, um negoceira que vai dando você. Agora ele foi lá de peito aberto. Francisco fez isso também. Quantas vezes ele foi para a floresta aí? Depois nós rezamos santo, santo, santo. Então esse santo, santo, santo é que Jesus não só pregava, mas ele fazia muitos. E esses milagres que ele fazia não era só dele, mas era a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que fala 3 vezes santo. Depois o sacerdote, isso foi perdido um pouco de Jesus, mas ele faz o sinal da cruz no cálice. O Padre Evandro faz. Esses 3 sinais que ele faz na cruz, em cima do cálice, significa os 3 tipos de pessoa que Jesus rezou no Horto das Oliveiras. Então, os justos que estavam no limbo, no inferno, no purgatório, cada um dá um nome. Depois o povo atual que ele ia pregar, e o povo que viria a vir, que seria nós. Depois o que nós temos? O sacerdote pega o corpo de Cristo. Quando o sacerdote pega o corpo de Cristo, tem um detalhe que acontece na Santa Missa aqui. Acontece um barulho, não acontece? Às vezes os coroinha vai do lado ali, não tem isso? Onde nós estamos agora? No Horto das Oliveiras. E o que acontece no Horto das Oliveiras depois que Jesus se levanta? Os soldados chegam com espada, e eles não chegam quietos. Eles chegam fazendo barulho. Então nós estamos junto com Jesus no horto aqui. Por isso, não é só por isso, né? Mas entrando nessa mística aqui de São Vicente Ferre. Toda vez que você tocar ouvir esse sino tocar, eu tenho certeza que você vai lembrar disso daqui agora. Opa, Pedro foi pro pau, foi uma pancadaria, nego saindo correndo, brigaiada, Judas traindo, a dor do coração de Cristo, que lutou até o fim. Onde o Euclides falava da comunhão de São João com Nossa Senhora, lembra disso? Que São João conseguiu até o fim porque ele era íntimo de Nossa Senhora. Só que tem uma revelação da Maria de Ágreda que Judas não conseguia olhar para Nossa Senhora. Nossa Senhora ficava encarando, porque Nossa Senhora já percebia o destino que ele tinha, e Nossa Senhora queria se aproximar dele, mas ele se desviava de Nossa Senhora. Então nós entendemos também que uma alma que se desvia da Virgem Maria terá perdição. O padre pega, o sino toca e o sacerdote pega a hóstia com as 2 mãos e levanta. O que significa agora? Que Jesus é levantado na cruz, e a mão direita representa o bom ladrão, a mão esquerda o mau ladrão.
Cada sinal do sacerdote, meu irmão, desde o entrar dele, que ele cruza o dedo aqui, que é o sinal da cruz, se ele viveu o mistério ali, Santa Gertrudes a Grande, ela tem uma revelação que quando o sacerdote está colocando a veste dele, e para cada parte da veste que ele coloca tem uma oração, se ele coloca com respeito e com reverência, os anjos que estão assistindo ele ali, dão a graça para ele de celebrar uma missa ainda mais contemplativa, ainda mais sobrenatural. Você vê, os anjos ficam assistindo o sacerdote ali na sacristia. E aí nós vamos deixar isso daqui para ir tomar suco de uva na Universal, comer pão de forma na Batista Ebenezer. Meu irmão, e se nós chegarmos num momento que eles aprovar mulher celebrando, casamento homossexual, coisas duras, porque o catecismo da igreja fala que antes de Jesus passar, vai vir uma prova muito grande sobre os fiéis, uma dor, porque a igreja vai viver o que Cristo viveu, a igreja vai ser desfigurada, já está sendo, só que existe um detalhe, Jesus está nu na cruz, então talvez esse nu é nu da sua doutrina, e aí nós vamos ficar ou não? Nós sempre vamos ter bons motivos para desistir, desde uma caminhada com Deus, desde uma vocação, de um chamado, vocação eu falo matrimônio, dentro de um carisma, nessa hora, porque os discípulos não aguentou, nós vamos ter fibra, para mesmo vendo todas essas aberrações acontecendo, estar ali, unido a Jesus, sofrendo com ele, dentro do templo sagrado, dentro do templo santo, ainda que a gente tenha aqui, como Nossa Senhora, derramar lágrima de sangue, ou nós vamos fazer que nem os filhos de Noé, que viu a nudez do pai, e começou ali a tirar sarro. É duas oportunidades, e não está longe isso de acontecer. É para essa hora que nós fomos chamados. Muita gente está saindo e muita gente vai sair. Muita gente boa. Agora ele não deu permissão. Nossa Senhora não veio ainda, se apareceu aí e falou para os outros sair. Pelo contrário, ela pediu muita penitência e muita oração. Nunca Nossa Senhora deu um alerta aí para alguém pegar e fundar outra igreja e fazer um outro concílio. Porque ela é mãe, e com certeza se a gente estivesse no lugar errado, ela ia vir avisar, ela não avisou, ela criticou, em Salete ela desce a lenha no sacerdote, mas ela não manda sair. Os discípulos, eles tiveram direito, meu irmão, humanos ali, era muita pressão, nós até podemos dar essas desnorteadas, mas logo depois a gente tem que colocar a cabeça no lugar e voltar para cá. Aí a gente reza o Pai Nosso. Jesus falou 7 palavras na cruz. Alguém lembra alguma? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa é a primeira. Tem ligação com o pedido do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Segunda coisa que ele falou na cruz, alguém lembra? Você estudou, cara, você pegou meu rascunho. Hoje estarás comigo no paraíso. O que significa isso? Venha a nós a segunda petição. Terceiro, coisa que ele fala: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Santificado seja, porque a Nossa Senhora quiser os santos. É Nossa Senhora que, porque o nome de Deus é santo, amém? Mas por que ele pede para a gente rezar, santificado seja o vosso nome? Santo Agostinho explica isso dizendo que
O nome de Deus, ele é santificado quando o homem vive uma vida santa. Na sua vida. Então, quando eu entro nessa sacristia que é o útero de Nossa Senhora, ela me ensina o caminho da santidade. Quarto pedido. Valendo 1/3 de Euclides de... Meu Deus, meu Deus, por quê? Seja feita a vossa vontade. Esse pedido do Pai Nosso. Porque mesmo ali na prova ele está olhando para cima. Meu Deus, por que me abandonaste? Depois ele fala, tenho. E Madre Teresa, nos conventos dela, do lado de todo o crucificado, tem essa frase, tenho sede. É de água que ele tem sede ou é do nosso amor? Nosso amor. Tenho sede de amor, tenho sede de almas. Qual que é o pedido do Pai Nosso agora? O pão nosso de cada dia, que é uma fome, não é? Aí Santo Agostinho fala, esse pão nosso pode ser 3 coisas. O pão material, que é o pão mesmo, comida. O pão espiritual, que é a Eucaristia. E o terceiro, a providência de Deus, né? Acho que é isso. Pão literal, a comida. Depois ele fala... Tudo está consumado. Que é o pedido. Não nos deixeis. Está acabando a luta. Não nos deixei cair em tentação. Depois ele fala, Pai, em tuas mãos. Aí, meu irmão, livrai-nos do mal. Era o que ele falava ontem da batalha final. Que a gente sempre traz aqui. Santo Agostinho fala, quem vive bem, morre bem. Ah, mas a minha mulher vai na missa. Ah, mas o meu marido reza. Meu irmão, é individual. E não é um juízo qualquer. Nós sabemos disso. Dos acusadores que nós vamos ter ali no juízo particular, que até o nosso anjo da guarda vai testemunhar contra a gente, de Santo Afonso Maria de Ligório, mostrando aquilo que a gente podia fazer e não fez, os conselhos que ele deu e nós não recebemos. Meu irmão, isso é muito sério, isso é pra gente tremer. Agora, para quê? Qual que é o objetivo do demônio nesse último ataque? Nos levar à desesperação. Não, eu não tenho jeito. Abandonei o barco, cedi aqui na última luta. A Beata Conchita fala que a vaidade é tão forte na mulher que ainda vai demorar 15 minutos depois que ela morreu para sair a vaidade. Que se ela pudesse ainda ver aí a roupa que vai pôr nela ali quando ela for velada ali. Mas a maioria já escolhe antes de morrer. É verdade. Porque ele quer essa roupa aqui, ó. Ô Gui, a minha vizinha, ela tem... Já tem? Olha a preocupação, irmão. O que teria que ser a nossa preocupação? Se eu tô digno de ter a veste para entrar lá. Eu tô apto para entrar nesse reino. Isso daqui vai virar nada, meu irmão. Isso daqui vai virar. Aí nós temos uma outra problemática, que é a maioria do povo da nossa geração, se é católico, estão tirando também escapulário, corrente para entrar na UTI, para entrar nesses lugares. Por isso que antigamente o povo velava. Que graça é quando o médico lá dá, não tem, deixa morrer em casa. Só que o que acontece? O povo não tem mais esse olhar eterno. Isso aconteceu com o nosso amigo Glória. Então começou ali aquele pavor. Não, vamos levar para o hospital. Porque se é um povo católico, não, vamos assistir essa morte. Assistir com vela acesa, assistir com oração, ajudando ele ali, nesse transe, nesse combate, com o escapulário, com o terço da mão, com o crucifixo. Davi era uma graça, tirou o crucifixo. E ela queria ir com o crucifixo. Então, sabendo disso, o que nós temos que
Pelo menos se acontecer alguma coisa, eu já formo meus filhos aqui na comunidade. É para nós vir e assistir a morte aqui, irmão. Não deixa tirar, pelo menos escapulário. Lógico, né, irmão? Se foi uma situação ali, não era a vontade da mulher, com certeza você vai ter misericórdia, né, cara? Espera do escapulário. Que alguém vai e arranca ali, né? Mas é um tempo... Porque antigamente os hospitais eram católicos. Freiras, irmãs ali assistindo, era outro olhar, era outra visão. Hoje já não. Tá arquitetado para você ir pro inferno, irmão. A verdade é essa. E a minha madrasta rezava o Deus todo dia, antes dela dormir, antes dela almoçar, e levantava cedo, 5 horas da manhã, ela rezava o Deus. Glória a Deus. Então o sacerdote, depois do Pai Nosso, o que ele faz? Ele quebra a hóstia em 3 partes. Ele quebra a hóstia em 3 partes, mas tem um detalhe, elas não ficam separadas na mão dele. Ele pega as 3 partes e ele levanta. Por quê? Porque o corpo de Cristo está flagelado, despedaçado. Só que tem um detalhe. Por que está unidas as 3 hóstias ali? Porque a divindade não separou da humanidade. Aí nós rezamos 3 vezes. Cordeiro, que tirais. O que simboliza isso? Tem 3 tipos de pessoa que se converteu na paixão. Pega comigo Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 23. E a Sagrada Escritura nos narra isso. Meu irmão, como ver isso daqui se não for pelo óculos de um santo? Como tocar num mistério tão profundo se não for bebendo dessa... Lucas 23. O primeiro tipo de pecador, versículo 39. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Que tipo de pecador que é esse que se converteu na paixão de Cristo? Pecador público. Porque os dois aqui tinham vida... Publicamente eles estavam presos. Todo mundo sabia a desgraceira que eles tinham feito. O segundo tipo de pessoa, aí em Lucas 23, versículo 47. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória e disse: na verdade esse homem era um justo, um santo, em outra tradução. Quem que o centurião representa? As autoridades. Centurião era um homem de poder. Aqui pode ser autoridade eclesiástica, autoridade municipal. Terceiro tipo de pessoa que se converte através da paixão, e por isso nós rezamos o Cordeiro de Deus, pedindo essa graça. Aí mesmo, versículo 47, agora 48. E toda a multidão dos que assistiam a esse espetáculo... Opa, tem um detalhe, é só quem está assistindo esse espetáculo, só quem está onde? Só quem está na Santa Missa. A todas as pessoas, a multidão que assistia a esse espetáculo e viam o que se passava, voltou batendo no peito, reconhecendo os seus pecados. Os amigos de Jesus, como também as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, conservavam-se certa distância e observavam estas coisas. Esse povo aqui representa a galera que vai perseverar na graça de Deus, que vai perseverar na comunhão, que vai perseverar na igreja. Por isso a gente reza 3 vezes, Cordeiro de Deus, lembrando os primeiros ali, os pecadores públicos,
que é simbolizado pelo ladrão, pelo bom ladrão, que se torna santo, que está no paraíso. Opa, não tem santo? Nós não acreditamos. Isso é uma das palavras que os apologetas usam para defender os santos da igreja. Depois, as autoridades que se converteram ali. O centurião se converteu. E o terceiro, a galera que estava ali, ó, na fidelidade a Deus. Depois, o que nós vivemos aqui? O padre pega um pedaço da hóstia e coloca no cálice. Por quê? Porque Jesus agora, ele desce, ele já morreu. Então, onde ele está indo agora? Na mansão dos mortos, pegar os justos. E lá é encontro de Adão e dos outros que foram homens santos, mas o céu ainda estava fechado. A chave que abre o céu é a chave da cruz, o sinal da cruz. Ninguém estava no céu. É Jesus que inaugura o céu, que abre, que dá acesso para esse povo entrar. Depois de morto, onde nós estamos quase no momento de comungar aqui. Você está vendo que nós estamos, o padre está aqui, ó. Ele está se preparando para que eu e você. Então agora Jesus já morreu, ele está na cruz, ele já expirou. O que acontece nesse momento aqui do crucificado? Vão tirar o corpo de Cristo dali, não vão? E vão entregar para quem? Para a Virgem Santíssima. Então, Jesus é descido da cruz, levado no seio da Virgem Maria, depois que Nossa Senhora, como Euclides falava tão bem ontem, dando a Catarina Emerick, que lava ele. Aonde que ele é depositado? Num sepulcro. Era um sepulcro novo ou velho? O que colocam no corpo de Cristo, nesse sepulcro? Faixas, que mais? Perfume, bálsamo. Então essa rocha, ela simboliza a nossa fé. Então, o que é o detalhe? Agora nós vamos comungar. Então o sacerdote, primeiro ele comunga, que é a alma dele que tem que ser como... Por que São Francisco não quis ser padre? Santo Afonso fala que Jesus aparece para ele e mostra uma água no cristal, dizendo que a alma do sacerdote precisava ser mais pura que aquela água que estava naquele cristal. Ele falou, opa, eu estou fora, mano. Falava de São Brás aqui, São Brás não queria ser bispo. Quantos deles fugiram, meu irmão, desses santos, quando queriam dar a eles o sacramento da ordem, virar padre, virar bispo, eles saíam correndo, os povos tinham que ir lá atrás dele para receber isso. São Brás não queria virar bispo, sabe por quê? Porque o bispo, São Vicente Ferrer, fala que ele vai ter que prestar conta da perdição de cada alma da diocese dele, que ele tiver parte nessa culpa. Segundo, ele vai ter que prestar conta do que ele fez com o dinheiro que ele recebeu. Terceiro, ele vai ter que prestar conta como ele recebeu aquela ordem. Como ele subiu de degrau, se foi de uma maneira agradável ao Deus ou se foi de uma maneira ilícita. Quem que quer entrar numa carga dessa, meu irmão? Tem uma palavra em Zacarias 12:12 que diz assim, ó, que vai ser separado família por família. O padre Antônio Vieira fala que no dia do juízo final vai ser separado papa com papa, bispo com bispo, padre com padre, religioso com religioso. E aí o papa, ele é julgado de acordo com a vida dos outros papas, não é de acordo com a vida do leigo, meu irmão. O bispo, ele vai ser celebrado, colocado lá de Santo Agostinho, Santa Ambrósia, esse tipo de gente. Aí a gente entende a nossa dor quando você vê um sacerdote ali que não entende o mistério que ele foi chamado. A gente questiona, a gente fica, nossa. Só que o povo ama o sacerdote, irmão. Você veja isso, pode acontecer o que for, como o povo ama, defende. Você vê, vai dar um bafafá essa casa que a gente está fazendo pro Zé, porque é uma casa grande. Mas, por exemplo, você sobe, vamos pegar a Cornélio, não vamos pegar nem outras dioceses, mas você vai, vamos pegar a catedral, é pequena a casa dos padres?
A casa que construiu para o sacerdote lá da Rainha dos Apóstolos é pequena. Só que o povo, meu irmão, respeita. Tem uma reverência. Agora, para um leigo que vai ter um monte de difícil, você tem que fazer um negocinho, vamos aumentando. Por quê? Porque já existe essa reverência no nosso coração, em vista da dignidade sacerdotal dele. Agora, quanto mais é dado, e aí, mas dá uma vontade de fazer, de ir lá e tirar satisfação, Guilherme. Por que o senhor assumiu isso? Meu irmão, calma, que vai ter um momento e vai ser duro. Por isso que nós temos que rezar por eles. Lembra o seu Dom Bosco? Eu acho que é o Padre Pio que dizia: o sacerdote leva muita gente para o céu, ele leva muita gente para o inferno. Não tem meio termo. Um sacerdote, a conversão de Santo Agostinho vem através de um bispo que ele escuta pregando, que era Santo Ambrósio. Então, depois da morte, é descido da cruz, vive todo esse processo. O que tem nesse sepulcro? Ele é novo, sem corrupção, esculpido em pedra, e o corpo de Cristo recebe bálsamo e especiarias. A alma que recebe Jesus deve ter um coração novo, sem pecado mortal. Segundo, essa mortalha limpa que é colocada em Jesus, a nossa consciência não pode nos acusar de nada quando nós vamos comungar Cristo. E quando eu falo isso, não é para você ficar escrupuloso, não, é em relação ao pecado mortal. A única coisa que pode te tirar da comunhão é se você está em pecado mortal. São Francisco de Sales fala isso. Santo Afonso também fala isso. Às vezes a pessoa deixa de comungar, ali está o remédio dela, por causa de pecado venial. A própria Santa Missa, ali quando eu reconheço os meus pecados, no início da missa, tem um nome, da contrição lá, tem um nome ali do ritual da missa, ato penitencial. Ali, muitos pecados veniais são perdoados. Quando nós vivemos o momento do ofertório, que a gente coloca ali a nossa súplica, o nosso anjo, ou o próprio Cristo, vem pegar a tua oração, e Ele mesmo apresenta ao Pai. Por isso que a Santa Missa ela é mística. Por isso que desde o momento que a gente está saindo da nossa casa para ir para a Santa Missa, o Celito falava isso no ano passado, falava muito bem isso daqui, nós já temos que ir em procissão, não é com barulheiro, como criança é mais difícil, mas é questão de catequese, formando em procissão. Por quê? Porque eu estou indo para o Calvário, eu estou indo contemplar a vida de Jesus. Olha que ligação. O rosário faz eu contemplar a vida de Cristo, não é? Do começo ao final, você medita. Todas as festas do ano estão ali no rosário. O Natal, a Ascensão, Pentecostes, tudo. O nascimento, a morte, a paixão. E na Santa Missa a gente vive também isso. Não é só a paixão de Cristo. Hoje nós estamos entendendo que fazer isso em memória de mim. Por quê? Porque aqui nós vamos passando pela vida dele. E aí, ele recebe perfume, especiarias. O que é isso? Uma vida virtuosa, uma vida agradável a Deus, onde existe no meu coração um esforço, meu irmão. Quantas vezes a Sagrada Escritura fala: esforçai-vos. Sem esforço ninguém entra no céu. A pessoa se esforça para passar numa faculdade, a pessoa se esforça para mudar de serviço, a pessoa se esforça até para sustentar o sacramento do matrimônio, que tem hora que dá vontade a gente arrebentar quem está do nosso lado. Agora nós não vamos se esforçar para entrar no céu. É uma loucura pensar isso. Por isso que existe um esforço, por isso que as pessoas andavam quilômetros a pé para ir participar da Santa Missa. Não, quando o teu amor for provado por Jesus Eucarístico, pela Santa Missa, quando necessitar, hoje está tudo fácil, hoje tem missa em todos os horários, está uma moleza a gente participar da missa, mas não foi sempre assim, eu acredito que ainda não vai passar ainda por essa grande prova ainda, mas aqueles que estão vindo, os nossos filhos, os filhos deles, falava para o Euclides, de um cardeal americano, isso é citado num livro chamado Revolução Sexual, agora do nosso tempo, ele falava assim: eu vou morrer no hospital, o meu sucessor vai morrer na cadeia, e o sucessor dele vai morrer em praça pública morto.
É o tempo que está vindo, que já está aí. E aí o que acontece? Depois que a gente comunga, não era para ter aqueles recados, né? A gente está em ação de graça, e aí o sacerdote ele faz duas coisas. Ele dá a bênção final, e ele diz uma palavra: ide. E paz. Então aqui é o envio para a gente testemunhar. Só que o que acontece com o sacerdote? Ele vai para onde? Então Jesus, depois da morte, depois de tudo isso, ele se despede dos apóstolos. Os apóstolos são convidados a testemunhar, a morrer por eles. Depois Jesus reúne eles, depois, acho que é 40 dias, né? A ascensão. 40 dias depois de Pentecostes. E aí ele se despede. Agora o sacerdote, ele entra para onde? Para a sacristia, ele fica escondido. Assim como Jesus se oculta dos apóstolos e sobe ao céu, o sacerdote se oculta dos nossos olhos e ele volta para a sacristia. Agora é com nós. É lindo isso, não é, gente? É linda a nossa fé, não é? Fica de pé. Porque nós não podemos, depois de tudo isso que a gente está aprendendo aqui, participar da Santa Missa de qualquer jeito. Nós não podemos mais deixar de comungar Jesus. Santo Afonso vai relatando quantas pessoas, quantos missionários ali com dor no corpo, passando mal, que andavam quilômetros para participar de uma Santa Missa. Ter uma alma eucarística é uma graça.